Ok, boa noite. Eu pedi um pouquinho de água aqui para o pastor Werner, para molhar a garganta, mas em último caso jogar em alguém que eventualmente pegue no sono aí, né? Mas eu não vou falar durante muito tempo, especialmente hoje, mas eu de todo o coração, eu e a Miriam, agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, rever o pastor Werner e agradecer pela família dele também, pelo ministério que ele desenvolve, rever o pastor Israel, voltar a esta igreja e de todo o coração agradecer a vocês que nos dão essa oportunidade, também como Igreja Batista do Caminho, de participarmos deste tempo. Parabenizar vocês também por tomarem essa iniciativa de separarem esses momentos, esses dias, para estarem juntos. Eu sei que isso requereu de cada um de vocês uma escolha, né? Todos, quem sabe, teríamos tantas outras alternativas para estar com outras pessoas, em outros lugares. Obrigado, pastor. Mas vocês escolheram estar aqui, nós escolhemos estar juntos. E vamos aproveitar bem esse tempo, em todos os sentidos, em toda a programação, prestigiando aquilo que os irmãos e as irmãs prepararam para nós e prepararam um retiro desse dá trabalho, né? E administrar um retiro desse dá trabalho, e agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, pela vida desses irmãos e dessas irmãs. Eu estava assistindo este vídeo, esse pequeno vídeo. O pastor Werner havia comentado que antes de cada tempo devocional nós teremos um vídeo. E, de fato, nós temos cada vez mais grandes desafios no fato de sermos cristãos nos nossos dias. Vocês são de uma geração agora que está cada vez mais desafiada a viver uma vida de significado, né? Em primeiro lugar, de uma experiência de significado para vocês mesmos, mas uma vida também que demonstre significado para a vida de tantas outras pessoas. Então, que Deus nos fortaleça nestas iniciativas, e eu quero deixar vocês bem à vontade para, sentindo o desejo de reagir às ideias, ou contribuir com as suas experiências, ou trazer as suas opiniões, que nós tenhamos nesse tempo de pregação esta liberdade, esta dinâmica, na verdade, para nos ajudarmos. Quantos estão com a Bíblia aí? Ok, muito bom. E se alguém está perto de você, não tem Bíblia, ajude esta pessoa. Gostei muito desta letra do cântico, do hino, que vai ser o nosso hino tema, o nosso hino oficial, porque, de fato, a ênfase na questão da palavra de Deus é algo fundamental nesta mensagem. E eu quero começar pensando com vocês um texto bastante conhecido, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, abre a Bíblia, por favor, e seja qual for o meio que você esteja usando para ter este contato com o texto bíblico, sempre é bom lembrarmos que nós estamos diante da verdade divina, da verdade absoluta, e que Deus inspirou essa verdade, e essas palavras que estão aí, elas são mais do que narrativa, elas são mais do que história, elas são mais do que poesia, elas são preceitos divinos. Então nós temos uma verdade absoluta, e amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre a verdade. Alguém pode ler para mim, na versão que você está usando aí, o versículo 16 do capítulo 5, Mateus 5, verso 16. Ok. Culto, casa e cultivo. Vamos dizer juntos? Culto, casa e cultivo. Se não sobrar nada de todas essas preleções, que essas 3 palavrinhas não sejam esquecidas. Vamos de novo.
Mais uma vez. Muito bem, eu costumo chamar esses 3 Cs, né, de os Cs essenciais da nossa existência. O culto tem a ver com a nossa adoração a Deus. O culto tem a ver com... O culto tem a ver com... Mais uma vez. Muito bem. A casa tem a ver com os nossos relacionamentos interpessoais, tá? E a gente vai explorar um pouquinho isso. A casa tem a ver com... Isso, mais uma vez. A casa tem a ver com... Muito bem. E o cultivo? Cultivo tem a ver com a nossa produtividade, com as nossas habilidades usadas e aplicadas. Tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com o nosso esforço, tem a ver com a nossa profissão, né? Então, o que queremos na verdade? Em primeiro lugar, nesta ordem: culto, casa e cultivo, nesta ordem. Tá? Em segundo lugar, nos tornarmos bons administradores, bons gestores, bons mordomos destas 3 áreas fundamentais na nossa vida. E aí podemos o quê? Resplandecer, refletir essa nossa experiência com Deus, essa nossa experiência com Jesus, naquilo que somos ou na vida que vivemos. Então deixa eu dar uma palavrinha de explicação e eu acho que todos vocês vão concordar comigo. Quando lidamos com a existência, quando levantamos todos os dias, nós precisamos assumir escolhas nestas 3 áreas. Adoração a Deus, nosso culto, a nossa devoção, a nossa reverência diante de Deus, o nosso relacionamento com Deus. Precisamos assumir escolhas, tomar decisões em relação aos nossos relacionamentos. E precisamos tomar decisões e fazer escolhas em relação àquilo que vamos fazer, àquilo que vamos produzir. Então, todos os dias, nós estamos diante destas questões, né? Todos vocês, durante essa semana que está terminando, precisaram fazer uma agenda todos os dias, precisaram fazer um planejamento de vida todos os dias. E aí você precisou tomar decisões. Nós vamos ver um pouquinho, por exemplo, como é que tudo isso começou a se confundir. Lembram que lá no início da história humana, né, naquele primeiro ambiente, o que aconteceu? A queda. E a queda foi justamente o quê? A desorganização de todas essas coisas. O ser humano tinha um relacionamento com Deus, ou seja, vivia para adorar. O ser humano depois foi chamado a um relacionamento com o outro. E o ser humano teve uma oportunidade de trabalho, de produção, de produtividade, de cultivo para Deus. Com a queda, o que aconteceu? Houve uma desorientação de tudo isso. Basta você hoje ouvir, quem sabe, os seus colegas de escola, quem sabe, companheiros de trabalho, quem sabe, alguns familiares seus, frequentemente reclamando do quanto eles estão atucanados na vida, porque essas áreas estão desorganizadas. Você sabe que tem muita gente hoje que vive praticamente para o cultivo, para trabalhar, não tem tempo, nem aproveita os relacionamentos e muito menos aproveita um relacionamento com
Deus. É verdade? É verdade, está cada vez mais comum. Então, quando eu ouço esses testemunhos, ou estas impressões que as pessoas têm a respeito do cristianismo, a respeito da fé, a respeito da igreja, nós sabemos por que muitas dessas pessoas estão confusas. Porque muitas dessas pessoas estão vendo na vida dos próprios cristãos estas áreas desorganizadas, na verdade. Vocês têm um grande privilégio de, nesta idade, jovens como são, poderem orientar a sua vida, poderem dirigir a sua vida, poderem fazer escolhas acertadas, especialmente nessas 3 áreas. Volte para o texto lá, para o texto bíblico. Lembram dos versículos que estão imediatamente antecedendo este versículo, não é? Ele está falando sobre testemunho, sobre fazer diferença na nossa convivência, na nossa vivência aqui na terra, né? Ele está falando sobre ele ser luz e nós sermos luz, ou seja, sermos aqueles que reproduzimos a luz que Jesus é. E a primeira grande afirmação, então, no versículo 16, é, na verdade, uma ordem. Nós fomos chamados para refletir a luz que Jesus é. Na verdade, se olhamos para o Novo Testamento, fica muito claro. Nós somos chamados a reproduzir a própria vida de Jesus através das nossas vidas. Fácil isso? Simples isso? É possível isso sem a ajuda de Deus, sem a ajuda e o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas? Todos nós já descobrimos que não. Isso só é possível, de fato, com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo orientando, dirigindo as nossas vidas, a partir da nossa submissão, a partir da nossa dependência do Senhor. Então, para refletir a Cristo, para refletir a luz que Ele é, para nos tornarmos aqueles que reproduzimos esses valores, né, ou esta verdade que de fato está sendo cada vez mais formada em nós, nós precisamos ser em Cristo. Ser em Cristo. Então, quando nos perguntam quem é você, na verdade, nós estamos nos formando em Cristo, né? O apóstolo Paulo usa bastante esta ideia, Cristo sendo formado em nós. Precisamos, conforme Jesus disse aqui, fazer obras, realizar, produzir. Olha para a segunda parte do versículo, né? Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E aqui eu quero dar uma palavrinha. Eu acho que muitos de nós, né, fomos até, muitas vezes, criados com a ideia de que boas obras estão limitadas a obras religiosas ou a feitos de igreja. Na verdade, tudo aquilo que o cristão faz precisa ser uma boa obra. Onde ele estiver, com quem ele estiver, a maneira como fizer, precisa se constituir em boas realizações, ou seja, feitos que glorificam a Deus, orientados por Deus, no poder de Deus. Tudo isso é boa obra. Então, a pergunta que eu preciso fazer todos os dias, né? Quais são as boas obras de hoje que Deus quer que de fato eu realize? Qual é o objetivo? Que Deus seja glorificado. Hoje de manhã o pastor Werner estava lembrando que precisamos fazer uma perguntinha sempre durante esse retiro aqui, né? Isso que eu estou querendo fazer, edifica ou não edifica, né? Uma perguntinha simples, que pode nos ajudar a escolhermos a nossa realização, a nossa atividade, aquilo que fazemos, de fato, se vai ou não vai glorificar ao Senhor. Deixa eu dar uma palavrinha sobre culto, sobre adoração. Como anda a sua vida de adorador?
Como anda a sua vida de adorador? Que bom nós termos um tempo aqui, quando adoramos, por exemplo, cantando. Mas como anda a nossa vida pessoal, individual, de adorador? Conseguimos, por exemplo, cantar diante do Senhor se não tivermos mais ninguém para cantar conosco? Conseguimos louvar ao Senhor se não tivermos mais ninguém perto de nós para louvar ao Senhor? O que é louvar a Deus? Essa pergunta básica. O que é louvar a Deus? Vamos lá, ideias. Como? Honrar a Ele. Como, por exemplo? Reconhecendo os atributos de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo aquilo que Deus revelou de si mesmo. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso honrá-lo? Como é que eu posso reconhecê-lo? Como? Obediência, louva a Deus, sem dúvida. O que mais? Buscar imitar ao Senhor Jesus. E há como buscar imitá-lo? Como eu posso buscar imitá-lo? Muito bem, então eu posso descobrir cada vez mais quem é Jesus e posso buscar reproduzir isso na minha vida. Isso louva ao Senhor, sem dúvida. Isso glorifica a Deus, sem dúvida. Dependência de Deus. Será? Hoje a gente falar de depender de Deus, né, como nós estávamos ouvindo, será que não é fraqueza depender de Deus? Hã? Como? Alienação. Será que não é fraqueza depender de Deus? Muito bom. Nós fomos criados para depender de Deus. Você pode dizer com isso com certeza e convicção? Eu fui criado para depender de Deus. Vamos lá? Eu fui criado para depender de Deus. Toda vez, e eu já passei de 60 anos, toda vez que eu lembro que busquei viver uma vida independente da providência divina, eu me dei mal. E às vezes me dei muito mal. Então, depender de Deus é maturidade. Depender de Deus é maturidade. Então, louvamos a Deus, adoramos a Deus, glorificamos a Deus, quando fazemos da nossa própria vida estas oportunidades para nos tornarmos quem Deus de fato deseja que sejamos na realidade. Alguém leia para mim, já que você está com a Bíblia aí. O Salmo 63, os versículos de 1 a 4, na versão que você está usando. Quem pode ler em voz alta? Muito bom, obrigado. Nessa versão, né, verso 4, assim eu te bendirei de vez em quando no domingo. Não, vamos começar de novo. Assim eu te bendirei enquanto viver. Eu te bendirei enquanto viver. O que é bendizer a Deus? O que é bendizer a Deus? Louvar, falar bem a respeito de Deus. É isso? Falar bem a respeito de Deus. Pastor, mas isso é tão óbvio. Você conhece pessoas que falam mal a respeito de Deus, sim ou não? Sim. O salmista tomou uma decisão.
eu vou falar bem a respeito de Deus enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Parece simples de novo. Mas você lembra da semana passada? Quantas oportunidades você teve, e quem sabe quantas vezes você foi tentado a falar mal a respeito de Deus. Quantas vezes você foi provocado? Agora, quando você olha para as experiências que tem com o Deus que você conhece, você diz, eu só posso falar bem a respeito de Deus. Culto, devoção, adoração, reverência, temor diante de Deus. Deus pede de cada um de nós isso. Nós fomos criados para adorá-lo. Vou repetir isso. Nós fomos criados para adorá-lo. Não há outra razão para a nossa existência senão esta. E enquanto o ser humano não encontra esta consciência de que a razão da sua existência está na adoração a Deus, a sua própria existência não faz sentido. Diga comigo, eu fui criado para adorar a Deus. Vamos lá? Eu fui criado com mais certeza e convicção. Da forma como você é, da forma como eu sou, nós fomos criados para adorar ao Senhor. Ou seja, qual é a minha grande tarefa? É descobrir, sendo quem sou, da maneira como Deus me fez, como é que eu glorifico a Deus com esses traços, com essas características, com essas particularidades, com essas peculiaridades que Deus me deu. Como é que a minha existência se torna um meio para adorar, para glorificar, para louvar, para bem dizer ao Senhor. A devoção é algo inerente, ou seja, é algo natural no ser humano. A devoção. Nós fomos criados com esse tipo de estrutura. Nós fomos criados para buscar a devoção. O que acontece quando não encontramos a devoção em Deus? Quando não encontramos a adoração em Deus? Nós erguemos ídolos. Muitas vezes nós construímos ídolos. Muitas vezes nós criamos ícones. Muitas vezes nós erguemos altares, porque nós fomos criados para a devoção. Então você conhece tanta gente, quem sabe alguns de nós que estejamos aqui, temos devoção diante de outras coisas, diante de outras pessoas. Mas você foi criado, como já vimos, para adorar a Deus. E um dos problemas dos nossos dias é o mercado de identidades. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Há muitas identidades sendo vendidas, sendo oferecidas para nós. Ou seja, hoje, cada vez mais, por causa da facilidade da comunicação, você pode escolher uma identidade por semana. Não, essa semana eu vou ser isso. A semana que vem eu serei uma outra coisa. E o que acontece quando nós ficamos escolhendo identidades no mercado é que nós acabamos não descobrindo quem de fato nós somos. E muito menos descobrimos quem de fato nós devemos efetivamente ser. O cristão, aquele que se identifica com Cristo, sabe quem de fato é, porque sabe em quem tem, como diz o hino, e a Escritura, sabe em quem tem crido. Ou seja, ele assume uma identidade
para a qual, de fato, nós fomos criados por Deus. Quando nós dizemos que queremos, de fato, cumprir este mandato de Jesus, de resplandecer, de refletir, de reproduzir a pessoa de Cristo neste mundo, nós estamos dizendo que nós estamos abrindo mão de tantas outras identidades que estão nos oferecendo. E nos identificando com Cristo, nós, de fato, nos descobrimos, ou descobrimos quem, de fato, Deus quer que nós sejamos. E Ele tem toda a autoridade para decidir quem devemos ser, porque Ele foi o nosso Criador. Criou a cada um de nós e criou com um projeto e com um propósito nesse sentido. Quando falamos em culto, quando falamos em devoção, nós estamos falando em reverência diante de Deus. Alguém pode me ajudar aqui? O que seria reverência? Temor. Temor. O que mais? Então, no caso de Deus, Ele merece a nossa humildade, submissão, respeito, como? Perceber o meu lugar, a minha condição diante de Deus. Ele criador, eu criatura. Então, quando pensamos em devoção, nós precisamos pensar em que lugar é este que ocupamos quando estamos diante de Deus. Quem somos diante de Deus? Costumo sempre lembrar uma conversa que tive com um missionário norte-americano já há uns 30 anos atrás, e ele, falando sobre a vida espiritual, eu fiz uma pergunta a ele: qual é uma atitude que precisamos ter quando comparecemos diante do Senhor, quando oramos, quando conversamos com Deus, quando queremos ouvi-lo? E ele disse: eu vou resumir essa atitude numa única palavra: contemplação. Contemplação. Ou seja, o que temos contemplado? O que temos contemplado na nossa vida espiritual quando nos relacionamos com Deus? Não percamos o temor em relação a Deus. Deus merece a nossa contemplação. Às vezes nós ficamos tão familiares de Deus, e Deus quer que seja assim, se cremos em Cristo. Às vezes ficamos tão íntimos de Deus, e Deus quer que seja assim, quando nos relacionamos com Ele. Às vezes lidamos tanto com a misericórdia de Deus, que às vezes entramos e saímos do céu nas nossas orações, ou nos nossos cânticos, ou nas nossas referências ao Senhor, que sequer pedimos licença para o Senhor. Então, quando pensarmos nesse ser principal, culto, que sejamos contempladores, com humildade, com reverência, com respeito, com temor, que sejamos contempladores. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Deuteronômio capítulo 6 fala de um fenômeno muito sério entre o povo de Israel. Os pais contavam a respeito da fé deste Deus de Israel para os seus filhos. Quando esses pais contavam para os seus filhos a respeito da fé, eles contavam os feitos de Deus no passado, e esses jovens, esses filhos, sabiam essas coisas.
Mas esses pais contavam também a respeito daquilo que Deus prometeu fazer no futuro. Então esses jovens também criam nisto. Esta fé era a fé naquilo que Deus fez no passado e a confiança naquilo que Deus faria no futuro. Qual era o problema? Havia uma geração que não tinha experiências próprias do presente para contar a respeito do relacionamento com Deus. Então o que pode acontecer muitas vezes? Nós nascermos na igreja, nós sermos criados na igreja, nós ouvirmos bastante sobre aquilo que Deus fez no passado e crermos efetivamente e honestamente nisso. Podemos também crer naquilo que Deus prometeu que fará no porvir, mas podemos cair neste lapso da fé, de não termos as próprias histórias de um relacionamento com Deus para contarmos também. Quais são as histórias que você já tem para contar da sua vida com Deus? Da sua adoração, do seu culto ao Senhor, da sua contemplação, do seu relacionamento pessoal. Construa estas histórias da sua fé. E aí, agregue isso a tudo que você crê em relação ao passado, a tudo que você crê em relação ao futuro, e você terá uma fé equilibrada para poder também experimentar o poder deste Deus, que fez no passado, que fará no futuro e que trabalha também na minha vida e na sua vida no presente. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância da verdade em termos de culto, casa e cultivo. De novo, culto, casa e cultivo. Que esses dias, para mim e para você, já que estamos aqui separando esse tempo, sejam dias de exercício. Exercício deste culto, desse relacionamento com Deus, dessa história presente com Deus. Que esses dias sejam dias de efetivos relacionamentos interpessoais maduros, frutíferos. Que esses dias também sejam dias de serviço, dias de produtividade que agrada a Deus, dia de fazer para Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Em primeiro lugar, eu não sei se temos entre nós ainda jovens que não cultuam a Deus ainda, não têm os seus relacionamentos orientados e disciplinados pela graça de Deus e pela verdade de Deus. E quem sabe não tem a sua produtividade, o seu fazer, as suas realizações, as suas habilidades consagradas ao Senhor. Em primeiro lugar, eu quero deixar com você esta oportunidade de pensar sobre isso. O que você pensa a respeito de Deus? O que você pensa a respeito dos seus relacionamentos com os outros? E o que você pensa a respeito do seu fazer, das suas realizações, das suas habilidades, das suas qualidades, do seu serviço? E que se você não tem uma experiência ainda com Jesus, você não pode resplandecer, não pode refletir a pessoa de Jesus. Porque para refletir a pessoa de Jesus é preciso tê-lo na vida, no coração. Mas basta tomar uma decisão, fazer uma escolha, porque é tão somente isso que ele requer de nós, porque aquilo que precisava ser feito, ele já fez, que foi morrer por nós, e foi vencer a morte por nós. Então agora cabe a cada um de nós dizer, eu aceito a suficiência desse sacrifício, e eu quero me tornar um refletor dessa verdade. É uma decisão madura que cada um precisa de fato assumir. E se você já é um crente, se você já é um irmão em Cristo, eu gostaria que você começasse a pensar sobre cada vez mais cultuar, adorar, reverenciar, temer, contemplar esse nosso Deus.
que você pensasse sobre melhorar os relacionamentos, amadurecer os relacionamentos, aproveitar os relacionamentos com os outros e deixar Deus entrar em todos esses níveis de relacionamento. Consagrar os seus relacionamentos diante do altar do Senhor. Mais ainda, não sei quais são os seus projetos em termos de realização, não sei quais são os seus projetos em termos de produtividade, não sei quais são os seus planos, os seus projetos em termos do uso das suas habilidades, das habilidades que Deus deu a você. Mas pense sobre o cultivo, o serviço, o trabalho, as ações, as boas obras que Deus requer de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.